Tá todo mundo muito ansioso para saber quais serão os primeiros reforços da era John Textor, mas por enquanto só temos especulações do antigo Botafogo. Hoje então, meu irmão, o que pipocou de notícia aí ligando o Botafogo a certos jogadores não foi brincadeira e a gente vai falar disso tudo aqui nesse vídeo. Mas primeiro eu vou rodar a vinheta e enquanto eu rodo a vinheta você deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações também. Rapaziada, eu confesso pra vocês que a minha ficha ainda não caiu, tô meio perdido, não sei se ainda tô pobre, não sei se já fiquei rico. O que eu sei e posso falar é que esse mercado de transferências de 2022 tá muito louco, os valores estão muito inflacionados. Para vocês terem uma ideia, saiu uma notícia um pouquinho depois do almoço que o Curitiba tinha se interessado pelo Varley, mas os valores assustaram. É mole, cara. Varley, aqui é o jornalista Rogério Scarlone falando do atacante Varley do Botafogo, realmente foi oferecido ao Curitiba, porém a pedida salarial foi considerado alta. A diretoria nega a possibilidade da vinda do jogador em um primeiro momento. O Botafogo tentou renovar com o Varley, não conseguiu, agora o jogador está livre no mercado e o Coxa, que está na primeira divisão, com dificuldades para trazê-lo para a sua equipe principal. Ontem também saiu aí a negociação do Nicão com o São Paulo, né, que acabou dando a volta ali, um chapéu no Internacional, né, a negociação que envolve valores assim absurdos, milionários, né, são basicamente 10 milhões em luvas e um salário em torno aí de 600 mil reais. Ano passado a gente falou muito aqui de salário, né? Eu falava muito, batia muito na tecla dos jogadores do Bahia, né? O Rossi ganhando 300 mil. Acho que eu vou morrer falando isso. Eu vou estar com 80 anos, vou lembrar. Não, em 2021 o Bahia estava com o Rossi e caiu para a segunda divisão. O Rossi ganhava 300 mil reais, isso é um absurdo. E é um absurdo hoje em dia, qualquer um recebe um valor milionário. Hoje nós tivemos muitas especulações e eu vou começar com essa daqui, né? Dois jogadores que o Botafogo procurou, mas não vieram, e graças a Deus que não vieram, né? Porra, Freeland, me ajuda a te ajudar, né? Pô, Luiz Adriano e Luan só pode estar de brincadeira, né? O André Rizek falou no Seleção Sport TV hoje à tarde, né, que o Botafogo procurou esses dois jogadores, mas as negociações acabaram não avançando, né? O quis trazer o Luan por empréstimo, só que o salário dele, né, tornou o negócio inviável, e também procurou o Luiz Adriano, mas o salário, né, também deixou a conversa logo na primeira sessão encerrada, né? O Botafogo não tem, no momento, nenhuma condição de arcar, né, com valores que, segundo o jornalista Thiago Franklin, chegam aí, né, em torno de R$1 milhão por mês, no caso do Luiz Adriano, né? O salário do Luan, não sei qual é que é, mas provavelmente deve ser muito alto, deve ganhar uns 600, 700 mil reais, né? Se o Rossi ganhava 300, quanto é que deve ganhar o Luan, né? Mas, assim, graças a Deus que não vieram, né? Porque o Luan, por exemplo, para mim, lembra muito o Lucas Lima, né? Um cara que teve uma boa fase, foi super valorizado e não vale hoje o que recebe. É um jogador muito desinteressado. Eu estava vendo aquele Corinthians e Grêmio na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, torcendo muito pelo Corinthians, né? Tem uma última jogada ali que o Luan pega a bola, o Roger Guedes está livre, ele vai caminhando como se não fosse nada com ele, até o momento que perde a bola, né? Não consegue ali encaixar aquele contra-ataque final e perde um gol que rebaixaria o Grêmio, né? Não foi de propósito porque ele é gremista, foi porque realmente é um jogador desinteressado que durante as partidas acaba assumindo. Teve uma excelente fase, né, em 2017, quando o Grêmio ganhou a Copa Libertadores da América, mas não vale um investimento pesado, né? O Corinthians deu mole e agora deve estar louco para conseguir, né, despachar o atacante para algum time, né? E tomara que não seja o Botafogo. Ô John Textor, quando você chegar aqui, não deixa o Corinthians enganar e trazer um mala desses, não. O outro jogador que foi especulado, eu considero até um bom centroavante, que é o Luiz Adriano, mas viveu assim momentos complicados fora de campo, né? Brigas com a torcida, né? Era vaiado quando entrava em campo, aí respondia de maneira irônica, chegou até xingar torcedores do Palmeiras, assim, lamentável, né? Foi multado também, né, no ano passado por descumprir protocolos sanitários. Então, assim, parece aquele típico caso do veterano que vem para o Brasil para ficar perto da família e não está muito interessado ali com os resultados esportivos, né? É o que eu sempre falo aqui no setor visitante. Melhor fugir de alguns medalhões. Tem uns caras que vêm, estão interessados, compram o barulho, chegam junto e jogam bola.
mas o que tem de gente que vem para roubar, entre aspas, não é brincadeira não. Graças a Deus nos livramos dessas duas bombas e agora estamos tentando aí uma nova cartada para trazer o volante Luiz Oyama, né? Já tinha sido noticiado que o Botafogo tinha realizado uma proposta inicial de 1 milhão parcelado por 28% dos direitos econômicos do jogador. A oferta foi recusada pelo Mirassol, que pede 3 milhões e meio de reais por 60% dos direitos econômicos que tem do volante. O Oyama já manifestou a vontade, né, de continuar no Botafogo. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, me fizeram ontem no chat, eu vou passar para vocês. Vale a pena? Né? O Oyama fez uma reta final muito boa na Série B, isso é incontestável, mas viveu altos e baixos durante a competição. Ele era, tecnicamente falando, o nosso melhor volante, mas tinha uma desvantagem em relação ao Pedro Castro e ao Barreto, né? Uma desvantagem física. Ele é um volante de apenas 1,71 m e isso na Série B fazia muita diferença. Eu acho que a possível contratação do Oyama depende muito da verba que a gente vai ter para gastar com jogadores, né? Na próxima semana a expectativa é que entre os primeiros 50 milhões e em 30, 60 dias entrem mais 100 milhões. Só que esse dinheiro não vai ser destinado 100% para negociação com jogadores, né? Tem muita coisa aí para organizar, muita dívida urgente que o Botafogo precisa pagar, pendências com alguns jogadores. Então, assim, se fosse... temos aqui a carteira, o cheque de 150 milhões você gasta em jogador. Beleza. Só que não vai ser bem assim, né? Se fosse um orçamento muito maior, um orçamento gigante, eu falaria, já temos volante pra caramba aqui, que tal contratar um volante que seja incontestável, tipo o Rafael Carioca, né? Um cara aí que notoriamente é um jogador acima da média, né? Que já jogou Série A do Campeonato Brasileiro, fez bons campeonatos, tem se destacado lá no Tigres também. Só que, cara, eu tinha postado aqui no ano passado, vocês lembram um vídeo dele, né? Que ele é botafoguense, sonha em jogar aqui, mas em 2021, ali em março, ele chegou a negociar com o Grêmio e acertou os salários. Ele ia ganhar 700 mil no Grêmio. Só que o Tigres tinha pedido 28 milhões de reais para liberar o Rafael Carioca. Então, será que a gente vai ter grana para conseguir um jogador desse tipo? Acho que se a gente não tiver, de repente vale um investimento no Oyama. Tem algumas dúvidas se ele vai conseguir render, né, como um jogador titular, estabilizado de Série A, mas acho que tudo depende aí do dinheiro, da verba que o John Textor liberar para a gente contratar os reforços. Para finalizar, a notícia do Herisson, né? O TF deu hoje em primeira mão no canal dele que o Botafogo conseguiu resolver as pendências ali que tinha. Na verdade, deve ter conseguido ali fazer um malabarismo jurídico, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? A Kirin só queria comprar 40% dos direitos do jogador por $200 mil e ia colocar o atleta no Botafogo. Só que uma empresa não pode ser dona de um atleta. Então, devem ter conseguido arrumar ali uma gambiarra, não sei o que fizeram, depois a gente pode até apurar e tentar descobrir o que foi, mas o que é fato é que parece que já encontraram a solução e o Herisson vem para o Botafogo para assinar um contrato de 2 anos. Confesso que gosto da aposta. O Herisson é um camisa 9 de muita força física, né? Ele tem um chute muito potente com a perna esquerda e não é aquele centroavante que fica parado esperando a bola chegar, né? Ele se movimenta, protege bem a bola. Eu acho que vale a pena. E vou mostrar os números aqui do atacante, que disputou 19 partidas pelo Brasil de Pelotas e marcou 8 gols, e foram gols importantes. Né? Não é aquele centroavante que o time está tomando de 5-0 e ele faz o gol de honra e perde por 5-1, não. Ele era responsável por levar pontos para o Brasil de Pelotas. Aqui, ó, o empate contra o Remo 1-1, gol do Herisson. Depois, na rodada seguinte, empate contra o Vasco 1-1, gol do Herisson. Aí tem uma derrota aqui para o Goiás, 2-1, mas um jogo equilibrado. E aí depois a outra vitória do Brasil é contra o Operário, 1-0, gol do Herisson. Depois, na rodada seguinte, joga contra o Vila Nova, 2-2, 2 gols do Herisson. E aí depois ele marca mais 2 vezes contra o Sampaio Corrêa e contra o Curitiba, 2-1 também, 2 jogos com placar apertado. Eu só espero que essa seja a última negociação do Botafogo nesses moldes, que é muito bom para o empresário e não tão bom para o Botafogo. Também não vou dizer que é muito ruim, não, tá? Porque o Botafogo não tá gastando nada e ainda ia ganhar uma porcentagem ali do lucro de uma possível venda, né?
Mas eu acho que, assim, no mercado brasileiro, né, que é um mercado exportador e que, ao mesmo tempo, assim, é um grande celeiro de craques, né, de bons jogadores que tem vaga na Europa, eu acho que quando você consegue garantir uma porcentagem maior dos direitos dos jogadores, né, e conseguir maiores valores em vendas, né, você fica acabando numa situação melhor em relação aos outros clubes, né? O Botafogo viu aí o Serra Macanhense ganhar muito dinheiro com o Matheus Babi aqui no Botafogo, o TAC ganhou muito dinheiro com o Luiz Henrique, mas eu não tenho dúvida que com o John Textor vai ser diferente, né? Ele deixou bem claro naquela entrevista que ele deu para o Globo Esporte que ele vem para o Botafogo sabendo o que vai fazer e como fazer, né? Ele tem uma ideia, tem um plano e sabe como executar esse plano, essa ideia. Falou muito em base, falou muito em scout. Eu acho que a gente vai conseguir se reposicionar nesse mercado e quem sabe daqui a alguns anos, né, faturar milhões e milhões de reais vendendo jogadores, não só aqueles que a gente revela, mas também alguns que a gente garimpa em times menores aqui do Brasil. Tamo conversado? Rapaz, daqui a pouquinho tem uma entrevista aí do John Textor na Botafogo TV, acho que a gente vai fazer um react aqui, não sei se é ao vivo ou gravado, mas fiquem de olho. E vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem, né, aqui no canal, né, ativar as notificações para saberem quando que a gente vai publicar mais vídeos ou fazer mais lives e também deixar o like, que é muito importante, né, galera? Tamo junto e é isso aí.